Hoje, quando olhamos para a Terra do espaço, uma das primeiras coisas que percebemos é a quantidade de azul cobrindo sua superfície. Oceanos ocupam cerca de 71% da superfície do planeta. Eles parecem tão antigos quanto a própria Terra, mas nem sempre foi assim. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a Terra estava apenas começando sua história. O planeta havia se formado a partir de material que orbitava o jovem Sol. Pedras, poeira, fragmentos, pequenos corpos celestes que colidiam e se uniam. A cada colisão, energia era liberada. E durante os primeiros milhões de anos, a superfície terrestre era muito mais quente do que qualquer lugar que conhecemos hoje. Não existiam florestas, não existiam montanhas como as atuais, não existiam continentes cobertos por vegetação. E certamente não existiam oceanos azuis se estendendo até o horizonte. A Terra jovem era um mundo violento, um planeta em formação. Imagine olhar para a Terra naquela época. A superfície era constantemente modificada por impactos. Vulcões eram numerosos. Material quente vindo do interior alcançava a superfície. A atmosfera também era completamente diferente da atual. Não havia oxigênio suficiente para permitir a existência dos animais que conhecemos. Não havia florestas produzindo oxigênio. Não havia seres humanos respirando aquela atmosfera. O planeta ainda estava construindo sua própria estrutura. No interior, os materiais mais densos afundavam. Os mais leves permaneciam próximos das regiões externas. Com o tempo, formaram-se o núcleo, o manto e a crosta. A superfície começou lentamente a adquirir uma estrutura mais estável. Mas ainda havia um problema gigantesco. Onde estava a água? Por quê? Para existir um planeta azul, era necessário primeiro encontrar uma maneira de colocar enormes quantidades de água sobre sua superfície. E essa é uma das grandes perguntas da história da Terra. De onde veio a água? Durante muito tempo, a explicação mais simples parecia óbvia. A água teria vindo principalmente do próprio interior da Terra. Vulcões liberam gases. Entre esses gases está o vapor de água. E a Terra jovem possuía uma atividade vulcânica intensa. À medida que o planeta começou a esfriar, parte desse vapor poderia se condensar. A água então cairia sobre a superfície. Chuva. Mas essa não é necessariamente toda a história. A água terrestre também pode ter recebido contribuições de corpos que chegaram do espaço. Asteroides ricos em água e outros compostos poderiam ter atingido a jovem Terra. E existe uma possibilidade ainda mais fascinante. Parte da água pode ter vindo de regiões muito antigas do material que formou o próprio planeta. Ou seja, a água talvez não tenha chegado à Terra através de um único acontecimento. Pode ter sido uma combinação de processos acontecendo durante milhões de anos. E ainda existem perguntas em aberto sobre qual contribuição foi mais importante. Mas em algum momento, uma transformação começou. A Terra estava esfriando. E aquilo que antes existia principalmente como vapor começaria a se tornar líquido. A primeira chuva. Imagine uma atmosfera carregada de vapor. A superfície começa a perder calor. A temperatura diminui. O vapor começa a condensar. Pequenas gotas se formam. E então começa a chover. Não seria uma chuva comum. Não era uma tempestade passageira. Era parte de um processo planetário. Água caindo sobre uma superfície extremamente quente. Parte evaporava novamente. Subia para a atmosfera. Condensava. E voltava a cair. O ciclo continuava. Ao longo de períodos enormes de tempo, esse processo poderia contribuir para o acúmulo de água líquida na superfície. Depressões do terreno começaram a receber essa água. Pequenos corpos d'água puderam surgir. E, gradualmente, esses ambientes se conectaram, até que algo muito maior começou a aparecer. Os primeiros oceanos. Um mar completamente diferente. É importante esquecer a imagem do oceano moderno. Os primeiros oceanos não eram aqueles mares azuis que conhecemos.
Não havia peixes. Não havia baleias. Não havia corais coloridos. Não havia algas formando enormes florestas submarinas. Não existiam praias frequentadas por animais. A Terra ainda não possuía vida complexa. E a composição química daqueles mares também era diferente. Minerais eram dissolvidos na água. Vulcões liberavam diferentes substâncias. A atmosfera possuía uma composição muito diferente da atual. A superfície também recebia intensa radiação ultravioleta. Era um planeta ainda em transformação, mas havia algo extraordinário acontecendo. A água líquida estava começando a permanecer na superfície por períodos cada vez maiores. E isso mudaria completamente a história do planeta. A água começa a transformar a Terra. A água não ficaria simplesmente parada. Ela começaria a circular. Chuva cairia sobre as rochas. Rios começariam a transportar sedimentos. Minerais seriam dissolvidos. Material seria levado das regiões mais altas para as mais baixas. E a superfície terrestre começaria a sofrer erosão. Esse processo continua acontecendo atualmente. Mas naquele planeta jovem, ele estava começando uma nova etapa. A água passou a participar da construção da própria paisagem. Montanhas eram desgastadas. Sedimentos eram transportados. Novas camadas se acumulavam. Os oceanos começaram a funcionar como enormes reservatórios. E, ao mesmo tempo, começaram a participar do equilíbrio climático do planeta. A Terra estava deixando de ser apenas uma esfera rochosa. Estava se tornando um sistema. Atmosfera, rochas, água, interior do planeta. Tudo começava a interagir. Mas ainda faltava uma peça, a mais importante de todas: a vida. Porque em algum momento, dentro desses mares antigos, surgiu algo que mudaria a história do planeta para sempre. Não sabemos exatamente onde. Não sabemos exatamente como. E não sabemos qual foi o primeiro organismo. Mas sabemos que a vida surgiu muito cedo na história da Terra. E os oceanos provavelmente tiveram um papel fundamental nesse processo. A água que havia começado como vapor na atmosfera agora cobria enormes regiões do planeta. E, dentro dela, moléculas começaram a interagir. Química, energia, minerais. Durante um período gigantesco de tempo, essas condições permaneceram disponíveis, até que a matéria deixou de ser apenas matéria. A vida apareceu. E quando isso aconteceu, os oceanos deixaram de ser apenas parte da paisagem. Eles se tornaram o primeiro grande ambiente da vida na Terra. Mas para entender como isso aconteceu, precisamos voltar ainda mais fundo. Antes dos primeiros peixes. Antes das primeiras células complexas. Antes mesmo de existir oxigênio suficiente na atmosfera. Precisamos entrar em um mundo onde a vida era praticamente invisível. Quando os primeiros grandes volumes de água começaram a permanecer sobre a superfície terrestre, o planeta entrou em uma fase completamente nova. A Terra já não era apenas um mundo de rocha, de atividade vulcânica. Agora existia um ingrediente capaz de transportar substâncias, armazenar calor e criar ambientes extremamente variados. A água. Um oceano diferente de tudo o que conhecemos. É difícil imaginar como seriam os primeiros mares. Não existiam praias movimentadas. Não havia cardumes atravessando águas transparentes. Nenhum recife colorido ocupava o fundo do oceano. A vida, caso estivesse presente, era microscópica. A própria química da água também era diferente. Vulcões liberavam gases e minerais. Fontes hidrotermais lançavam água quente carregada de elementos químicos. Rochas recém-formadas reagiam constantemente com a água. O oceano recebia material do continente, da atmosfera e do interior do planeta. Era um gigantesco laboratório químico natural. E havia uma característica especialmente importante. A água podia permanecer líquida durante longos períodos. Isso criava um ambiente relativamente estável em comparação com muitas regiões da superfície terrestre.
A temperatura ainda variava. A atividade vulcânica era intensa. Asteroides continuavam atingindo o planeta. Mas, apesar de toda essa violência, os oceanos ofereciam algo essencial: continuidade. O fundo do mar. Hoje sabemos que o fundo dos oceanos não é uma superfície uniforme. Existem montanhas, vales, planícies, fendas, vulcões, e existem regiões onde a água entra em contato com o interior quente da Terra. São as chamadas fontes hidrotermais. A água penetra através de fraturas da crosta, entra em contato com rochas muito quentes, recebe minerais e compostos químicos, depois retorna ao oceano. Algumas dessas fontes podem liberar água extremamente quente. Ao redor delas, porém, podem existir gradientes de temperatura e concentração química. E é justamente isso que tornou esses ambientes importantes para a discussão sobre a origem da vida. Porque vida precisa de energia. E as fontes hidrotermais oferecem energia química, o primeiro grande mistério. Mas aqui precisamos separar duas perguntas. Uma coisa é perguntar onde a vida poderia ter surgido. Outra é perguntar como a matéria não viva passou a formar um sistema capaz de se reproduzir. A segunda questão continua sem uma resposta definitiva. Existem diversas hipóteses científicas. Algumas apontam para ambientes próximos às fontes hidrotermais. Outras consideram pequenas lagoas ou ambientes rasos, onde ciclos de secagem e hidratação poderiam concentrar moléculas. Também existem hipóteses envolvendo superfícies minerais capazes de favorecer determinadas reações químicas. Nenhuma dessas possibilidades foi comprovada como o local definitivo onde a vida surgiu, mas todas tentam resolver o mesmo problema: como transformar química em biologia. A química começa a se organizar. Os ingredientes básicos da vida não são exclusivos dos seres vivos. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Esses elementos podem participar de inúmeras moléculas, e algumas dessas moléculas orgânicas podem surgir naturalmente em determinadas condições. Experimentos realizados em laboratório demonstraram que processos químicos podem produzir componentes importantes para a vida a partir de substâncias relativamente simples. Mas produzir moléculas orgânicas não é o mesmo que produzir vida. Esse é um ponto fundamental. Uma molécula orgânica não é um organismo. Uma proteína não é uma célula. E uma coleção de moléculas não constitui automaticamente um ser vivo. Ainda era necessário superar um enorme obstáculo: organização. Da molécula ao sistema. Um organismo vivo precisa realizar várias tarefas. Precisa manter alguma forma de organização. Precisa utilizar energia. Precisa produzir componentes. Precisa armazenar informação. E, de alguma maneira, precisa gerar cópias de si mesmo. Na vida atual, essas funções são realizadas por sistemas extremamente complexos. O DNA armazena informação genética. Proteínas realizam inúmeras funções. Membranas delimitam as células. Moléculas como o ATP participam do armazenamento e transferência de energia. Mas os primeiros sistemas vivos não precisavam necessariamente possuir a mesma estrutura dos organismos atuais. Essa é uma das questões estudadas pela ciência. Talvez a vida tenha começado com sistemas químicos muito mais simples. Sistemas que foram gradualmente adquirindo novas capacidades. E, ao longo de incontáveis gerações, aqueles capazes de se manter e se reproduzir teriam uma vantagem. É nesse ponto que aparece um conceito fundamental: seleção natural, antes da evolução. É importante fazer uma distinção. A seleção natural depende de sistemas que conseguem produzir descendentes com alguma variação. Mas antes de existir uma primeira forma de vida capaz de reprodução, estamos diante de um problema diferente. A origem da vida não é simplesmente a evolução de um animal para outro. É a transição entre química não viva e sistemas biológicos.
A evolução explica muito bem como populações de seres vivos podem mudar ao longo das gerações. Mas a primeira passagem na química para a biologia aconteceu antes disso. E ainda não conhecemos todos os passos, as primeiras formas de vida. Em algum momento da história da Terra, surgiram organismos extremamente simples. Não eram animais, não tinham olhos, não tinham músculos, não tinham cérebro, e provavelmente eram muito menores do que qualquer coisa que conseguimos observar sem instrumentos. Eram organismos unicelulares. A partir desse ponto, porém, a história começou a acelerar. Essas células passaram a interagir com o ambiente. Algumas utilizavam compostos químicos como fonte de energia. Outras desenvolveram maneiras de aproveitar a luz. E uma inovação mudaria completamente a composição do planeta: a fotossíntese. A luz entra na história. Alguns organismos microscópicos desenvolveram a capacidade de utilizar energia luminosa para produzir matéria orgânica. Entre eles estavam os ancestrais das cianobactérias. Com o tempo, organismos fotossintéticos passaram a liberar oxigênio como produto de suas atividades. No começo, esse oxigênio não se acumulou imediatamente na atmosfera. Ele reagia com minerais e compostos presentes nos oceanos. O fel dissolvido na água, por exemplo, podia reagir com o oxigênio e formar minerais que posteriormente se depositavam no fundo marinho. Esses depósitos deixaram uma das evidências mais importantes da transformação da atmosfera terrestre: as formações ferríferas bandadas, camadas de minerais registradas nas rochas, marcas de uma época em que a química do planeta estava mudando. O grande evento de oxidação. Depois de um longo período, o oxigênio começou a se acumular em maiores quantidades. Isso aconteceu aproximadamente 2,4 bilhões de anos atrás, durante o chamado Grande Evento de Oxidação. Não foi um único dia. Foi uma transformação gradual na composição da atmosfera e dos oceanos. Para muitos organismos que viviam naquela época, o oxigênio era extremamente prejudicial. Alguns desapareceram de determinados ambientes. Outros sobreviveram em regiões onde o oxigênio permanecia baixo. E alguns organismos aprenderam a utilizar aquela nova substância de maneira vantajosa. A respiração aeróbica permitia extrair grandes quantidades de energia de determinados alimentos. Essa disponibilidade energética teria consequências profundas para a evolução posterior. Mas tudo começou em um planeta onde os oceanos eram completamente diferentes. Os oceanos se tornam o motor da vida. Ao longo de bilhões de anos, a vida transformou os próprios oceanos. Organismos alteraram a química da água. Sedimentos passaram a incorporar restos de seres vivos. Recifes começaram a aparecer. Micro-organismos produziram enormes quantidades de matéria orgânica. E o fundo marinho passou a guardar registro de diferentes períodos da história do planeta. Os oceanos também funcionavam como reguladores do clima. Absorviam e armazenavam enormes quantidades de calor. Transportavam energia através das correntes. Participavam do ciclo do carbono e continuavam conectados à atmosfera. A Terra havia se transformado em um sistema onde o oceano, a atmosfera, rochas e vida dependiam uns dos outros. Mas a história ainda estava longe de terminar, porque durante a maior parte da existência da vida, os oceanos foram dominados por organismos microscópicos. E então, centenas de milhões de anos atrás, algo extraordinário começou a acontecer. A vida multicelular tornou-se mais complexa. Novos organismos apareceram. Os mares começaram a ser ocupados por criaturas cada vez maiores e mais diversificadas. E, pela primeira vez, os oceanos começaram a adquirir uma aparência que se aproximava mais daquela que reconhecemos hoje. No próximo capítulo, quando os oceanos se encheram de vida. Durante bilhões de anos, os oceanos foram dominados por formas de vida microscópicas. A Terra já possuía vida, mas ainda estava muito distante do mundo que conhecemos. Não havia baleias.
Não havia tubarões. Não havia tartarugas marinhas. E os grandes animais que hoje associamos aos mares ainda não existiam. Então, ao longo de centenas de milhões de anos, a vida começou a mudar. Um mundo microscópico. Durante a maior parte da história da Terra, organismos unicelulares foram os principais habitantes dos oceanos. Eles ocupavam praticamente todos os ambientes disponíveis: águas rasas, águas profundas, sedimentos, regiões próximas a fontes hidrotermais. Alguns utilizavam energia química, outros aproveitavam a luz. E, pouco a pouco, organismos começaram a se tornar mais complexos. Células passaram a viver associadas. Algumas começaram a desempenhar funções diferentes dentro de estruturas multicelulares. Isso abriu uma possibilidade completamente nova. Um organismo já não precisava ser apenas uma única célula realizando todas as funções necessárias para sobreviver. Diferentes células poderiam assumir diferentes tarefas. Era um caminho para a complexidade. A vida multicelular. Não existe um único momento em que podemos dizer: a vida multicelular começou aqui. O processo foi gradual. Existiram organismos multicelulares simples muito antes do surgimento dos animais modernos. Alguns eram semelhantes a colônias. Outros apresentavam estruturas muito diferentes de qualquer organismo atual. Mas, em determinado momento, os oceanos começaram a abrigar uma diversidade cada vez maior de seres multicelulares. E então chegamos a um dos períodos mais importantes da história da vida: o Cambriano, a explosão cambriana. Há aproximadamente 540 milhões de anos, ocorreu uma grande diversificação da vida animal. Esse período ficou conhecido como explosão cambriana. O nome pode dar a impressão de que todos os animais surgiram repentinamente. Não foi exatamente isso. A vida já existia muito antes. Mas durante um intervalo relativamente curto em termos geológicos, surgiram e se diversificaram muitos grupos com características corporais novas. Apareceram animais com estruturas mais complexas. Alguns desenvolveram exoesqueletos, outros apresentavam apêndices. Havia predadores, animais que filtravam partículas, organismos que viviam sobre o fundo, outros que se movimentavam pela água. Os oceanos estavam começando a se tornar um mundo extremamente diversificado. Um dos mais famosos habitantes. Entre os animais mais conhecidos desse período está a Anomalocaris. Ela possuía um corpo relativamente grande para os padrões da época. Tinha apêndices na parte frontal e estruturas que provavelmente ajudavam na alimentação. Para nós, ela pode parecer estranha, mas para os oceanos cambrianos, animais como esse representavam uma nova realidade. Agora existiam criaturas capazes de perseguir outras. A relação entre predadores e presas começou a exercer uma pressão evolutiva cada vez maior, e isso contribuiu para uma corrida evolutiva. Melhores defesas, melhores formas de movimentação, novas estratégias de alimentação. A vida estava ficando mais competitiva. Os primeiros grandes predadores. A evolução de predadores mudou completamente os oceanos. Até então, muitos organismos eram pequenos e relativamente simples. Agora surgiam animais capazes de capturar outros organismos ativamente. Isso favorecia respostas defensivas. Alguns animais desenvolveram carapaças. Outros começaram a cavar. Alguns passaram a nadar mais rapidamente. A vida estava entrando em uma espécie de disputa permanente. Não era uma guerra planejada. Era seleção natural. Os organismos mais eficientes em determinado ambiente tinham maior chance de sobreviver e deixar descendentes. Ao longo de milhões de gerações, pequenas diferenças podiam produzir mudanças enormes. Os primeiros vertebrados. Entre os habitantes dos oceanos havia também um grupo que teria uma importância extraordinária para o futuro: os primeiros vertebrados. Eram animais muito diferentes dos peixes modernos.
Alguns não possuíam mandíbulas. Seus corpos eram pequenos, mas possuíam uma característica fundamental: uma estrutura interna que servia de suporte ao corpo. Ao longo de milhões de anos, esses animais deram origem a grupos cada vez mais diversificados. Vieram peixes mais eficientes, surgiram mandíbulas, apareceram nadadeiras mais especializadas, e os oceanos começaram a ser dominados por vertebrados. Quando os peixes se tornaram poderosos, com o passar do tempo, os peixes desenvolveram uma enorme diversidade. Alguns possuíam armaduras, outros tinham dentes, alguns eram pequenos e rápidos, outros alcançavam tamanhos impressionantes. Entre os grandes predadores do passado estava o Dunkleosteus. Esse peixe pré-histórico viveu durante o Devoniano, centenas de milhões de anos atrás. Podia atingir vários metros de comprimento. Sua cabeça era protegida por placas ósseas extremamente robustas, e suas mandíbulas funcionavam como estruturas cortantes. Os oceanos já não eram apenas habitados por pequenos organismos. Eles possuíam verdadeiros gigantes. Os oceanos também sofreram extinções. Mas a história da vida marinha não foi uma linha contínua de progresso. A Terra passou por grandes crises, períodos em que enormes quantidades de espécies desapareceram. Algumas dessas extinções afetaram profundamente os oceanos. A maior delas aconteceu aproximadamente 252 milhões de anos atrás. Foi a extinção do Permiano-Triássico. Uma parcela gigantesca das espécies marinhas desapareceu. Os ecossistemas foram profundamente alterados. Durante muito tempo, os oceanos ficaram marcados pelas consequências daquela crise. Mas a vida voltou a se diversificar, e novos grupos ocuparam os espaços deixados pelos que desapareceram. O domínio dos répteis marinhos. Durante a Era Mesozoica, os oceanos passaram a abrigar grandes répteis marinhos: ictiossauros, plesiosauros, mosasauros. Eles não eram dinossauros, embora tenham vivido na mesma época. Alguns desenvolveram corpos adaptados à natação. Outros possuíam pescoços extremamente longos. E alguns se tornaram predadores dominantes. Os mares mesozoicos eram muito diferentes dos atuais, mas havia uma semelhança fundamental. A vida continuava se adaptando às condições do ambiente. Novos predadores apareciam. Novas presas surgiam. Ecossistemas inteiros mudavam. E as extinções continuavam remodelando a vida. O retorno dos mamíferos ao mar. Muito mais tarde, depois da extinção dos dinossauros não aviários, outro grupo começou a ocupar novamente os oceanos. Os mamíferos. Seus ancestrais viviam em terra, mas algumas linhagens começaram a explorar ambientes aquáticos. Ao longo de milhões de anos, seus corpos foram se transformando. As patas dianteiras deram origem a estruturas semelhantes a nadadeiras. A cauda passou a desempenhar papel fundamental na propulsão. O corpo adquiriu uma forma mais adequada à vida aquática. E alguns desses animais se tornaram gigantes. As baleias, os maiores animais que já existiram. A baleia azul é o maior animal conhecido que já viveu na Terra. Pode ultrapassar 30 metros de comprimento. Seu tamanho é difícil de imaginar. É maior do que muitos dinossauros e pesa dezenas de toneladas. Mas existe uma ironia fascinante. Um dos maiores animais da história se alimenta principalmente de organismos minúsculos. O crio, pequenos crustáceos encontrados em enormes concentrações no oceano. A baleia simplesmente filtra grandes volumes de água para capturar seu alimento. É um exemplo impressionante de como a evolução pode produzir soluções completamente diferentes para sobreviver. O oceano moderno. Hoje, os oceanos abrigam uma diversidade gigantesca. Milhões de espécies conhecidas, provavelmente muitas outras ainda não descritas. Recifes de coral, florestas de algas, planícies abissais, fontes hidrotermais, regiões polares. Cada ambiente possui condições próprias.
temperatura, pressão, luz, salinidade, quantidade de nutrientes. E a vida encontra maneiras de sobreviver em praticamente todos eles. Mas existe algo que permanece constante desde os primeiros oceanos. A água continua conectando diferentes partes do planeta, transporta calor, move nutrientes, participa do ciclo do carbono e influencia diretamente o clima da Terra. Os oceanos não são apenas grandes reservatórios de água. Eles funcionam como um dos principais sistemas que mantém o planeta habitável. E isso nos leva a uma parte ainda mais impressionante dessa história. Porque durante bilhões de anos, os oceanos mudaram, os continentes mudaram, a atmosfera mudou, a vida mudou, mas a água continuou circulando entre todos esses sistemas, evaporando, condensando, chovendo, congelando, derretendo, fluindo pelos rios, retornando ao mar. O mesmo ciclo que começou na Terra primitiva continua acontecendo hoje. Só que agora existe algo novo. Nós. E, pela primeira vez na história do planeta, uma espécie passou a alterar os oceanos em uma escala que pode ser percebida globalmente. Durante quase toda a história da nossa espécie, os oceanos foram uma fronteira. Eles estavam ali, diante dos continentes, imensos, profundos, cheios de recursos, mas também perigosos e praticamente desconhecidos. Os primeiros seres humanos não possuíam navios capazes de atravessar grandes distâncias. Não conheciam as correntes, não tinham mapas, não sabiam o que existia depois do horizonte. Ainda assim, pouco a pouco, começaram a entrar na água. Os primeiros passos. Antes de pensar em grandes embarcações, precisamos voltar para algo muito mais simples. A coleta de alimentos nas regiões costeiras. Moluscos, crustáceos, peixes capturados em águas rasas. Comunidades humanas que viviam próximas ao litoral encontravam no mar uma fonte adicional de alimento. Não era necessário atravessar um oceano, bastava entrar na água. Com o tempo, surgiram ferramentas capazes de melhorar essa atividade. Lanças, armadilhas, anzóis, redes. Cada nova técnica ampliava aquilo que poderia ser retirado do mar. Mas havia uma diferença fundamental entre explorar o litoral e navegar. Para navegar, era preciso deixar a segurança da terra. As primeiras embarcações. Provavelmente, as primeiras embarcações eram extremamente simples. Troncos poderiam ser utilizados como flutuadores. Galhos e outros materiais vegetais poderiam ser amarrados. Mais tarde surgiriam canoas escavadas em troncos. Uma estrutura relativamente simples já permitia algo extraordinário. A pessoa podia se afastar da margem sem precisar nadar. Isso aumentava o alcance. Um grupo poderia atravessar um rio, chegar a uma ilha próxima, explorar uma região costeira, transportar pessoas e objetos. E cada avanço criava uma nova possibilidade. As primeiras grandes travessias. Uma das histórias mais impressionantes da navegação humana aconteceu no Pacífico. Povos austronésios desenvolveram técnicas de navegação que permitiram atravessar enormes distâncias entre ilhas. Utilizavam diferentes tipos de embarcação. Observavam estrelas, correntes marítimas, ondas, ventos, posição do sol, comportamento de aves. O conhecimento era transmitido entre gerações. Não dependia necessariamente de mapas escritos. Era uma forma de conhecimento construída através da observação cuidadosa do oceano. E funcionava. Populações humanas conseguiram ocupar ilhas espalhadas por uma enorme região do planeta. Isso mostra uma coisa importante. Os oceanos, que durante muito tempo pareciam separar os povos, também poderiam conectá-los. O mar como estrada. Quando uma embarcação consegue transportar pessoas e mercadorias, o oceano deixa de ser apenas uma barreira. Ele se transforma em uma estrada. Comunidades costeiras começam a trocar produtos. Conhecimentos circulam.
Tecnologias passam de uma região para outra. Plantas, animais são transportados. E diferentes culturas entram em contato. No Mediterrâneo, por exemplo, civilizações antigas desenvolveram intensas redes marítimas. Fenícios, gregos, cartagineses, romanos. Cada sociedade desenvolveu suas próprias formas de navegação. O Mediterrâneo se tornou uma das grandes áreas de circulação do mundo antigo. Mas atravessar o mar relativamente fechado era diferente de enfrentar o oceano aberto. Ali começava outro desafio. Quando o horizonte desaparece, no oceano aberto, a Terra pode desaparecer completamente. Não existe uma montanha para servir de referência. Não existe um rio indicando o caminho. O horizonte parece igual em todas as direções. Um navegador precisa encontrar outras formas de orientação. E foi aí que o céu se tornou fundamental. O sol durante o dia, as estrelas durante a noite, a lua e, dependendo da região, padrões de vento, correntes e ondas. Civilizações diferentes desenvolveram métodos próprios para interpretar esses sinais. A navegação se transformou em uma ciência prática. Mas mesmo com conhecimento, o oceano continuava imprevisível. Tempestades podiam destruir embarcações. Correntes podiam alterar rotas. A falta de água potável poderia se tornar mortal. E um erro de navegação poderia afastar o navio centenas de quilômetros do caminho planejado. Os grandes navegadores. Milhares de anos depois, a navegação entrou em uma nova fase. Na Europa, durante a chamada Era das Navegações, diferentes reinos passaram a investir cada vez mais em viagens marítimas. Portugal teve papel central nesse processo. Navios foram aperfeiçoados. Instrumentos de navegação foram desenvolvidos. Mapas foram atualizados. E os navegadores começaram a explorar partes do litoral africano, do Atlântico e, posteriormente, outras regiões do mundo. Um dos nomes mais conhecidos dessa época foi Cristóvão Colombo. Em 1492, sua expedição atravessou o Atlântico buscando uma rota para a Ásia. Ele não sabia que encontraria um continente desconhecido pelos europeus daquela época. A viagem mudaria a história mundial, mas também teria consequências profundas para as populações que já viviam nas Américas. Doenças, conquista, escravização, colonização. O oceano que havia conectado diferentes mundos também se tornaria o caminho para conflitos e transformações violentas. O oceano como campo de batalha. Com o crescimento das rotas marítimas, controlar o oceano passou a significar controlar comércio e território. Navios mercantes transportavam riquezas. Navios de guerra protegiam rotas. Portos se tornaram pontos estratégicos. E batalhas começaram a decidir quem controlaria determinadas regiões. O domínio marítimo seria decisivo para impérios como o britânico. Durante séculos, a capacidade naval permitiu transportar tropas, mercadorias e recursos por enormes distâncias. O oceano havia se tornado parte central da política mundial. Mas enquanto os humanos utilizavam o mar para comércio e guerra, a ciência começava a fazer uma pergunta diferente. O que existe realmente dentro desse enorme mundo azul? O oceano desconhecido. Durante muito tempo, os seres humanos conheciam apenas aquilo que conseguiam observar na superfície. Sabiam que o mar era profundo, mas não conheciam sua verdadeira dimensão. Não sabiam exatamente onde terminava o fundo. Não conheciam as montanhas submarinas. Não conheciam as enormes planícies existentes abaixo da superfície. E certamente não imaginavam a quantidade de vida existente nas regiões mais profundas. A situação começou a mudar com o desenvolvimento de instrumentos científicos. Navios passaram a realizar medições. Pesquisadores coletaram amostras. Equipamentos foram enviados para maiores profundidades. E, pouco a pouco, surgiu um retrato completamente diferente do oceano. Um continente escondido. Descobriu-se que o fundo do oceano,
não era uma planície sem características. Existiam enormes cadeias de montanhas submarinas, vales, vulcões, fossas. Uma das maiores estruturas do planeta está escondida justamente ali. A dorsal mesoatlântica faz parte de um gigantesco sistema de cadeias montanhosas submarinas que percorre os oceanos. E nas profundezas existem regiões muito mais profundas do que qualquer montanha terrestre é alta. A Fossa das Marianas, no Pacífico, ultrapassa 10 quilômetros de profundidade em seu ponto mais profundo conhecido. Para comparação, se o Monte Everest fosse colocado ali, seu topo ainda ficaria abaixo da superfície da água. O planeta que parecia tão familiar na superfície possuía outro mundo inteiro escondido abaixo dela. A vida nas profundezas. E então veio outra surpresa. A vida existia onde cientistas não esperavam encontrar tanta diversidade. Em grandes profundidades, não existe luz solar suficiente para sustentar a fotossíntese. Mesmo assim, existem comunidades inteiras de organismos. Algumas vivem próximas às fontes hidrotermais. Nesses ambientes, micro-organismos utilizam energia química para produzir matéria orgânica. Outros animais dependem direta ou indiretamente desses organismos. Isso revelou algo extraordinário. A vida não depende necessariamente da luz solar. Existem ecossistemas capazes de funcionar utilizando energia proveniente do próprio interior da Terra. E, mais uma vez, os oceanos mostravam que eram muito mais complexos do que aparentavam. O oceano que conhecemos. Hoje, temos satélites capazes de observar os oceanos. Sonar consegue mapear regiões profundas. Submersíveis podem alcançar lugares onde nenhum ser humano conseguiria chegar sozinho. Robôs exploram fossas submarinas. Sensores registram temperatura, salinidade, correntes e composição química. Mesmo assim, ainda conhecemos apenas uma parte do oceano profundo em detalhes. É possível encontrar novas espécies, novos ecossistemas, novas estruturas geológicas. E existe uma ironia nisso tudo. A humanidade consegue enviar máquinas para outros planetas, enquanto ainda existem regiões do próprio planeta que permanecem pouco exploradas. Mas agora existe uma diferença. O oceano não é mais apenas uma fronteira desconhecida. Ele também é um sistema que estamos modificando. E essa transformação é justamente a parte mais recente dessa história. Durante bilhões de anos, os oceanos mudaram por processos naturais. Continentes se deslocaram. Vulcões surgiram e desapareceram. O clima passou por transformações extremas. Espécies apareceram. Outras foram extintas. Então uma nova força começou a atuar sobre esse sistema. A humanidade. No início, nosso impacto era pequeno. Uma comunidade pescava em determinada região. Outra coletava mariscos. Algumas populações utilizavam o litoral para obter sal ou navegar. Mas, conforme as sociedades cresceram, a relação com o mar mudou de escala. O oceano como fonte de alimento. Durante milhares de anos, comunidades costeiras dependeram diretamente dos recursos marinhos. Peixes, moluscos, crustáceos, algas. O conhecimento sobre os ciclos desses animais permitia que diferentes sociedades aproveitassem o ambiente sem necessariamente esgotá-lo. Mas o crescimento populacional e o desenvolvimento de novas tecnologias mudaram essa relação. Embarcações maiores podiam viajar mais longe. Redes maiores podiam capturar mais animais. Motores permitiram permanecer no mar durante períodos muito maiores. E equipamentos modernos passaram a localizar cardumes com enorme precisão. A pesca deixou de ser apenas uma atividade local. Transformou-se em uma indústria global. Quando a escala mudou, a pesca industrial trouxe uma capacidade que nenhum pescador antigo possuía: retirar enormes quantidades de animais do oceano em pouco tempo. Isso trouxe benefícios econômicos e alimentares. Milhões de pessoas passaram a depender de produtos do mar. Mas também surgiu um problema.
Se uma população de peixes é retirada mais rapidamente do que consegue se reproduzir, seus números diminuem. E, quando isso acontece durante muitos anos, o ecossistema inteiro pode ser afetado. Não é apenas uma espécie que desaparece. Predadores perdem alimento. Presas podem aumentar. A estrutura da comunidade muda. O oceano funciona como uma rede. Alterar uma parte pode produzir consequências em outras. O mar recebe o que jogamos fora. Durante muito tempo, o oceano parecia grande demais para ser afetado pelos resíduos humanos. Era fácil imaginar que qualquer coisa jogada na água simplesmente desapareceria. Mas desaparecer da nossa visão não significa desaparecer do planeta. Materiais podem permanecer no ambiente durante décadas ou séculos. Plásticos são um dos exemplos mais conhecidos. Grandes objetos podem se fragmentar. Esses fragmentos se transformam em partículas cada vez menores. Algumas chegam a dimensões microscópicas e podem ser ingeridas por organismos marinhos. O problema não está apenas em uma garrafa ou em um saco plástico visível na praia. Existe também uma quantidade enorme de partículas menores espalhadas pelos ecossistemas, o oceano e o clima. Mas talvez uma das maiores influências humanas sobre os oceanos esteja relacionada à atmosfera. Desde a Revolução Industrial, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera aumentou significativamente. Uma parte desse gás é absorvida pelos oceanos. Isso ajuda a retirar dióxido de carbono da atmosfera. Mas existe um efeito colateral. Quando o oceano absorve mais dióxido de carbono, sua química muda. A água do mar fica mais ácida. Esse processo é conhecido como acidificação dos oceanos. Isso não significa que o oceano esteja se tornando um ácido forte. A mudança é relativamente pequena na escala do pH, mas, para organismos que produzem estruturas de carbonato de cálcio, pequenas alterações podem ser importantes. Corais, moluscos, alguns organismos microscópicos. Todos fazem parte de sistemas que dependem de condições químicas específicas. O aquecimento dos oceanos. O oceano também absorve grande parte do excesso de calor acumulado no sistema climático terrestre. Isso funciona como uma espécie de amortecedor. Sem os oceanos, o aquecimento da superfície terrestre seria ainda maior. Mas absorver calor significa que a própria água esquenta. E isso tem consequências. As correntes podem mudar. Ecossistemas podem ser deslocados. Espécies podem procurar regiões mais frias. E os recifes de coral podem sofrer episódios de branqueamento quando submetidos a temperaturas elevadas por períodos prolongados. O coral não simplesmente muda de cor. Ele perde ou expulsa as algas microscópicas que vivem em associação com seus tecidos. Sem elas, o coral perde uma importante fonte de energia. Se o estresse persistir, o organismo pode morrer. O gelo começa a responder. Os oceanos também estão ligados às regiões polares. Quando a atmosfera e o oceano aquecem, o equilíbrio do gelo marinho pode mudar. O gelo flutuante do Ártico é especialmente sensível às variações de temperatura. E existe uma diferença importante entre dois fenômenos. Quando o gelo marinho derrete, o impacto direto sobre o nível do mar é relativamente pequeno porque esse gelo já está flutuando. Já o derretimento de gelo continental, como das grandes camadas de gelo da Groenlândia e da Antártida, adiciona água aos oceanos. Esse processo contribui para a elevação do nível do mar, e isso pode afetar comunidades costeiras espalhadas pelo planeta. As cidades chegam ao litoral. Hoje, uma parcela enorme da população mundial vive próxima do mar. Grandes cidades cresceram ao redor de portos. Rotas comerciais conectam continentes. Navios transportam alimentos, combustíveis, máquinas e produtos manufaturados. Boa parte do comércio mundial depende do transporte marítimo. Isso significa que a civilização moderna está profundamente ligada aos oceanos. Nós dependemos deles.
mas também os pressionamos. É uma relação diferente daquela existente entre os primeiros humanos e o mar. No passado, uma comunidade podia depender de uma pequena região costeira. Hoje, nossas atividades podem produzir efeitos em escala planetária. Ainda estamos descobrindo. Apesar de toda essa influência, o oceano continua sendo um dos lugares menos conhecidos da Terra. Sabemos muito mais do que nossos antepassados. Temos satélites, sonar, submersíveis, robôs, sensores. Mesmo assim, enormes áreas do fundo oceânico permanecem pouco estudadas em detalhes. Novas espécies continuam sendo descobertas. Novas estruturas geológicas são identificadas. Novos comportamentos animais são observados. E novas perguntas surgem constantemente. Talvez essa seja uma das características mais interessantes dos oceanos. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda falta conhecer. A história continua. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a Terra era um planeta muito diferente. Não havia oceanos como os atuais. Não havia vida conhecida. Não havia continentes habitados. Com o resfriamento do planeta, a água líquida começou a ocupar a superfície. Os primeiros mares surgiram. A vida apareceu. Os oceanos passaram por enormes transformações. A atmosfera mudou. Continentes se moveram. Espécies dominaram os mares e desapareceram. E, depois de bilhões de anos, surgiu uma espécie capaz de olhar para esse gigantesco sistema e tentar compreender sua história. Nós, o planeta azul. Quando observamos a Terra do espaço, vemos um planeta azul. Esse azul não é apenas uma característica visual. Ele representa um sistema que regula o clima, transporta calor, armazena carbono, produz parte significativa do oxigênio através dos organismos marinhos, alimenta bilhões de pessoas, abriga uma enorme parcela da vida existente no planeta e guarda registros de bilhões de anos de história. Os oceanos não são apenas uma parte da Terra. Eles estão entre os principais elementos que fazem da Terra aquilo que ela é. E tudo começou quando uma jovem esfera de rocha, ainda quente e instável, começou lentamente a esfriar. O vapor se condensou. A chuva caiu. As águas se acumularam. Os primeiros mares surgiram. E dentro deles começou uma história que continua até hoje. Uma história que passou por células microscópicas, predadores, répteis marinhos, baleias e seres humanos. Uma história que atravessou extinções, mudanças climáticas e transformações continentais. E que ainda não terminou, porque os oceanos continuam mudando. E nós estamos participando dessa mudança. A grande questão agora não é mais como os oceanos surgiram. É o que faremos com eles daqui para frente. Há bilhões de anos, a água começou a ocupar a superfície de um planeta recém-formado. Hoje, essa mesma água cobre a maior parte da Terra. Ela estava aqui antes de nós. Provavelmente continuará aqui depois de nós. Mas a maneira como os oceanos estarão no futuro dependerá, em parte, das escolhas feitas pela única espécie que conseguiu transformar sua relação com o planeta em uma força de escala global. Nós.